Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriel de Assis e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Observatório ADR. No vídeo de hoje eu vou tentar responder, tá? Uma dúvida que pode ter surgido em algumas pessoas e que eu mesmo, tá, deixei de explicar quando eu falei no vídeo passado sobre a frase do Daniel Mastral, que ele afirmou, né, que ateus eles serão salvos quando morrerem, né, ou nos últimos dias. E também eu creio nessa possibilidade, tá? Na possibilidade, não afirmo, mas na possibilidade de que ateus, alguns grupos, obviamente, podem ser salvos. Eu, inclusive, deixei isso muito claro pela Bíblia. Eu dei argumentos na Bíblia Sagrada do porquê eu acredito nisso, tá? Não foram argumentos à toa. Eu dei meus argumentos pautados na palavra. Então, assim, pessoal, eu quero hoje falar para vocês dessa questão de que a fé ou as obras é que salvam uma pessoa. Isso é uma dúvida que pode ter rolado lá, e mesmo o vídeo sendo um pouco longo, o meu vídeo falando do porquê eu acredito, eu só dei meus argumentos bíblicos porque eu acredito que os ateus, alguns grupos de ateus, podem ir para o céu, ou no caso herdar a salvação no reino de Deus, no reino de Yahweh, em que Cristo estará governando por 1000 anos. Então, assim, por que eu disse isso? Porque eu acredito com minha sinceridade, assim como o Rodrigo Silva, assim como o próprio Daniel Mastral, é a minha sinceridade me faz acreditar nisso pelos meus estudos que eu tenho da Bíblia, e é o que eu venho falar para vocês aqui. Eu venho falar a minha sinceridade e o meu respeito até por quem discorda de mim. Você discorda de mim e me viu meu outro vídeo, eu respeito muito você, e caso você não tenha visto o meu vídeo, tá? Vai lá e veja meu vídeo. Sai um pouquinho daqui, vá para os meus vídeos e vá para o vídeo que eu fiz no dia anterior a este, ou melhor, o vídeo anterior a este, tá? E veja porque tá muito legal. E caso você tenha alguma dúvida, deixe seu comentário. Já faça o pacote completo. Se gostar do vídeo, já deixa um like ou dislike, dependendo de como você aceitar o vídeo, né, para a sua vida. Você também pode se inscrever e adicionar o sininho para poder não perder nenhum vídeo que eu lançar aqui no YouTube, né? Também quero avisar para vocês que tem curso de teologia aqui embaixo na descrição, curso de exegese, tá, do professor Adolfo Euclair, para você aprender como ler o hebraico e o grego do Novo e do Antigo Testamento. E também tem curso de teologia gratuito, tá? E bem introdutória, com 4 aulas do professor Rodrigo Silva, tá certo? Com certificado, tudo certinho. Todos os cursos aqui são certificados. Teologia bacharel, o de exegese também é certificado, com assistência, com suporte, tudo que você tem direito. E um curso com, no final dele você tira o seu certificado, que é o professor Rodrigo Silva. Tudo, pessoal. No vídeo de hoje, eu quero iniciar a fazer uma pergunta para vocês. Muitos aqui que estão assistindo meu vídeo, até por os que não sabem, a fé, a crença naquilo que não se vê, é essencial para a salvação. Isso está em Abacuque, está lá no Novo Testamento, por isso perder muito tempo com isso. Muitos já sabem disso, tá? Que eu sei que a fé é necessário o indivíduo ele possuir, adquirir a crença no único Senhor e Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Mas eu pergunto para vocês uma coisa: se a fé é tão importante, por que os que não crê podem alcançar a salvação por obras? Como assim, André? Você tem base para afirmar isso? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que as obras elas não salvam os que crê, mas elas alcançam a salvação daqueles que não crê, daqueles que não conhecem a Cristo. Adriano está falando que não conhece aquele que rejeita. Aquele que rejeita muitas das vezes, não estou falando de apostasia, vamos colocar o seguinte: ignorância é uma coisa, apostasia é outra. Se eu não quero ouvir alguém falando de Jesus, alguém falando de Yahweh, alguém falando de seja lá qual seja o Deus, eu já tenho um preconceito com aquilo, eu não conheço aquela divindade. Se eu conhecesse, eu respeitaria o lado do outro, mesmo discordando dele. Então tem ateus que não sabem nem por que discordam de cristãos, só sabem porque o que eles pregam aparentemente não faz sentido. Então essa é a ideia em que eu quero incutir na cabeça de vocês antes da gente começar esse vídeo, tá? É isso que eu quero dizer para vocês, que nem todo ateu é ateu por opção, mas pela forma com que apresentaram o Criador para ele, a forma que apresentaram a Bíblia Sagrada para ele. Tudo depende disso aqui, ó. Como é que isso aqui foi lido para ele. Muitas vezes nosso exemplo é a primeira Bíblia que muita gente está lendo, gente. Eu dou um exemplo nisso. Eu tenho uma colega minha que ela era ateia, entre aspas, ela era uma não convencida,
de que a Bíblia ela era a palavra de Deus, hoje ela é convertida. Então, foi através, obviamente, do Espírito Santo, mas eu fui um canal para ela, eu fui um caminho. Se eu não tivesse na vida dela, talvez ela nunca chegasse a isso aqui. Ela veio se interessar tardiamente. Quando eu estudava com ela, eu já falava. Então, muito tempo depois é que a gente voltou a conversar e algumas coisas, né, da vida. E a gente acabou chegando nesse assunto. E ela acabou comprando a Bíblia para ela, acabou se... Acho que eu já até citei em outros vídeos aqui esse episódio. Mas sem perder muito tempo, o que eu queria dizer a vocês é que se com essa pergunta que eu fiz, vocês pensem direitinho aí. Se a fé é importante para a salvação, por que a salvação por obras? Qual é a necessidade? A gente vai responder isso durante o vídeo, tá bom? Então peço que você preste muita atenção e também ore antes de você assistir esse vídeo. Ore. Feche seus olhos, pause o vídeo e antes de você fazer qualquer coisa, tá? Ore e assista esse vídeo para poder o Salvador lhe transmitir aquilo que você precisa ouvir, tá bom? Mesmo aceitando ou não, fica a critério de vocês. E aceito comentários aqui, tanto contra como a favor, tá bom? Eu não sou elitista, como alguns cristãos são, infelizmente. Então assim, pessoal, a fé ela é a única certeza de que o homem tem acerca do que não se vê, certo? E no caso da salvação, não é diferente para todo aquele que crê, né? E a gente pode ler isso em Mateus 7:24. Aqui está escrito assim, ó. Assim, quem escuta essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então veja, Cristo ele diz que aquele que escuta as palavras dele e as põe em prática, não só escuta, mas põe em prática. É essa palavra que eu quero que vocês fixem desse versículo aqui, Mateus 7:24. Então assim, eu queria convidar vocês para ler o mesmo livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 40, que diz assim: Aí o rei responderá, Cristo está falando acerca dele. Na verdade vos digo, toda vez que fizestes isto a um destes mais pequeninos dentre meus irmãos, foi a mim que fizestes. Esse texto aqui eu já falei no vídeo anterior, que esse versículo aqui, ele está no meio de uma série de sentenças em que alguns santos que são salvos, alguns justos, colocados assim como os discípulos dele, são colocados ali como salvos, do lado direito os salvos, do lado esquerdo os condenados pela lei. Cristo está falando aqui, nesse quesito aqui, daqueles que aceitaram a palavra dele e puseram em prática. Os que rejeitaram foram divididos para o lado esquerdo, simbolismo de maldição para os judeus da época, tá? Então assim, pessoal, o que Cristo está falando aqui é basicamente que assim, todos aqueles que fizeram algo para os discípulos, ou aqueles que nele estavam achados, aqueles que confessaram a Cristo, Jesus ele fala aqui que vai dessa forma, entender que ele é um justo. Só que é engraçado que aqui ele não fala que esse justo, nesse verso 40, se você quiser ler o capítulo todo, pausar o vídeo, fica à vontade, mas o verso 40 ele fala assim que toda vez que fizeste isso a um de meus mais pequenos entre meus irmãos, foi a mim que fizeste. Engraçado que ele fala meus irmãos, não seus irmãos. Aquilo que vocês fizeram a seus irmãos, foi a mim que fizeste. Foi a mim que fizeram. Não, ele fala aquilo que fizeram a meus irmãos. Dá a entender que eles não eram assumidos, eles não se converteram, eles não confessaram a Cristo. Eles não entendiam que Cristo ia ser o irmão mais velho deles. Engraçado esse versículo está dessa forma. E no original também, tá? Tá Delfoi aqui. E meus irmãos de sangue, co-herdeiros do trono. Adriel, então esses justos não são co-herdeiros? Vamos descobrir. Então, eu queria ler uma coisa rápida aqui para vocês sobre esse texto. Diz assim, que Cristo chama certos justos de meus pequeninos irmãos. E já outros, os que perguntam sobre a caridade para com ele, né, que são esses que perguntam, quando, mestre, vimos assim e não te ajudamos e tal. E são justamente esses que não são excluídos da classe de irmãos, mas ajudaram os irmãos de Cristo, entenderam?
e não são incluídos nesse processo, né? Esses justos que não são colocados como irmãos de Cristo, não são incluídos no processo de filiação. E os irmãos de Cristo, aqui nesse texto, são os que confessam os pecados e exercem a fé em Yeshua, segundo a gente lê lá em Romanos 8, 28 a 29, e Efésios 1, 5, que antes mesmo de sermos seres viventes, Cristo já nos predestinou, né, para sermos santos e irrepreensíveis, e ao mesmo tempo sermos a imagem do próprio Deus, do próprio Yahweh Sabaoth. Então, continuando aqui, quem são então aqueles que estão salvos, mas não sabiam agradar o Criador com seus atos, mas mesmo assim agradaram? É esse grupo aqui, seleto, desse texto, que Jesus separa num grupo dos salvos, um grupo do lado direito, lembrando, lado direito. Esses aqui é que eu acho interessante. Para termos certeza, teremos que ler João 5, 24 e em seguida Apocalipse 20, 11 ao 15. Então eu vou ler para vocês e vou explicar, tá, um pouco para vocês essa questão. A grosso modo, João 5,24 fala dos que estão em Cristo e não são julgados por ele. Já Apocalipse 20, 11 a 15 fala que os julgados são pelas obras. Como assim, Adriel? Tem julgados pelas obras e, do outro lado, os julgados que vão para o juízo não serão julgados por Cristo? Como assim? Pois é. Vamos primeiro dividir as coisas. Vamos primeiro ler João, tá? Calma, porque isso pode ser uma overdose de informações. Então a gente tem que ler João 5. Aqui João 5. João 5, 24 fala assim: na verdade, vos digo, quem ouve minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será julgado, mas passou da morte para a vida. Ou seja, esse aqui já vai entrar direto no reino. Já vai herdar direto, porque foi achado em Cristo e ouviu e praticou e creu na palavra de Cristo. Então esse que creu é que vai de fato ser salvo e não julgado. Vai para o juízo, mas juízo é uma coisa, salvo é outra. Tá? A gente vai ver isso ainda aqui. Agora indo lá para Apocalipse, no capítulo 20, tá? Verso 11 a 15. Abra comigo na sua Bíblia para você ler. Tá? Apocalipse 20. Está assim escrito na minha versão. Lembrando, são os versículos 11 a 15, tá? Diz o seguinte: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, o céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígios. Ou seja, porque novas coisas foram feitas na terra, tanto no céu como embaixo da terra. Então, essa fuga repentina da terra e do céu significa as novas coisas sendo feitas, né? O mundo sendo reconstruído, porque o antigo estava, digamos assim, devastado. Né? Isso aqui está meio anacrônico com o capítulo 20, só que a gente, entendendo dessa forma, fica bem fácil. Meio que João colocou no versículo 11 o que ele devia ter colocado no verso 1, mas tudo bem, vamos lá. Verso 12. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, pessoas de autoridade, pessoas mais humildes, de pé diante do trono. E abriram-se os livros, e depois um outro livro, que era o livro da vida. Então os mortos foram julgados conforme o conteúdo dos livros, cada qual segundo suas obras. O mar devolveu os mortos que nele estavam. A morte e a morada dos mortos devolveram os mortos que nelas estavam. E cada qual foi julgado segundo suas obras. Olha aqui o que o texto está dizendo, ó. Versículo 13 do capítulo 20 de Apocalipse. Ó. O mar devolveu seus mortos que nele estavam. A morte e a morada dos mortos devolveram os mortos que nelas estavam. E cada qual desses mortos, tá, foram julgados segundo as suas obras. Então a morte e a morada dos mortos foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava inscrito no livro da vida foi lançado também no lago de fogo. Ou seja,
O fim aqui desses indivíduos do verso 11 até o verso 15 são os que passam pela segunda ressurreição. A primeira ressurreição você pode ler sobre isso no capítulo 20, versículo 6. Leia o capítulo todo antes de ver esses versículos aqui, tá? Eu recomendo isso, para contextualizar a sua leitura. Então, assim, no verso 11 até o verso 15, ele vai falar daqueles que foram julgados por Cristo, tá? Não os outros primeiros que foram ressuscitados, esses primeiros que foram ressuscitados da primeira ressurreição, eles estavam achados em Cristo, eles eram convertidos, eles eram praticantes da palavra, e por serem convertidos e conhecer o Evangelho, eles foram ressuscitados primeiro e viveram um milênio inteiro junto com Cristo reinando. Só que no final, Cristo vai julgar esses aqui. No final desse milênio, quando a morte, o diabo, a serpente, né, e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, e aqueles que não se arrependeram ou rejeitaram o Espírito Santo serão lançados. Então, aqui não está falando de que esses aqui que foram julgados, segundo suas obras, terão o mesmo fim. Porque, embora o texto não esteja dividindo esses grupos, aqui no final está dizendo que quem não se achava inscrito no livro da vida foi lançado também no lago de fogo. Ou seja, os que foram achados foram salvos pelas obras. Os que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre, em grego, Geena. Estão tentando compreender? Estão conseguindo aí entender o que eu estou querendo passar para vocês? Se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar, então vamos dar continuidade. Esse texto aqui está falando disso, tá? Daqueles que vão ser salvos pelas obras devido ao comportamento que eles tiveram e à aprovação de Cristo, porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Se não estivesse escrito no livro da vida, não tinha necessidade deles ser julgados pelas obras. E o texto fala sobre isso aqui. Não há necessidade, mas houve necessidade, porque nem todos da segunda ressurreição foram para o lago de fogo e enxofre. É isso que você tem que saber, meus irmãos, é isso que a gente tem que aceitar. Não é má interpretação, eu estou lendo o texto para vocês. Então, quando a gente vai lá para... É interessante isso porque lá em Sabedoria, é um livro deuterocanônico, tá? Se você tiver uma Bíblia católica como a minha, eu estou lendo na Bíblia de Aparecida, tá? Uma Bíblia de publicadora católica, você vai achar esse livro. Engraçado que no livro da Sabedoria, após Cânticos dos Cânticos, no capítulo 1, no verso 16, diz uma coisa muito interessante que agrega a esse capítulo de Apocalipse, que diz assim, versículo 1, verso 16 do livro da Sabedoria de Salomão, fala assim, ó: mas os ímpios invocam sobre si a morte, com gestos e com palavras, considerando-a amiga. Por ela se consomem e com ela concluem aliança, porque são dignos de pertencer-lhe. Ou seja, aquelas pessoas que vieram da morte, elas já são entregues a ela. Então esses vão ser lançados junto no fogo, no lago de fogo, e não vão ser julgados segundo as obras, de modo que estejam escritos o nome deles no livro da vida. Isso é uma coisa bem óbvia, uma coisa bem clara quando a gente compara Sabedoria 1,16 com Apocalipse 20, do 11 ao 15. Vocês estão compreendendo como eu estou querendo chegar? Então, quando a gente vai lá também em Romanos 22, 3, 22 a 26, tá? Romanos capítulo 3, a gente vê aqui do motivo por que estes que são salvos pelas obras não são salvos pela fé. Eles não têm como ser salvos pela fé, porque a fé, gente, ela só vem a partir do ouvir. E esse ouvir vai gerar em você uma prática de obras e fé que vai gerar fé lá na frente. E Tiago vai dizer que sem as obras, a fé ela é morta. Então, em Romanos 3, do 22 ao 26, ele diz assim, ó: é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, né, em Yeshua HaMashiach, destinada a todos os que creem. Pois já não há diferença. Todos pecaram e estão sem glória de Deus, sem a glória de Deus. E são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada no Cristo Jesus. Deus o destinou para a ser vítima de propiciação por seu próprio sangue mediante a fé. Queria assim manifestar
sua justiça pelo fato de ter usado de tolerância para com os pecados passados. No tempo da paciência de Deus, queria mostrar sua justiça no tempo presente, provando que ele é justo e que justifica, aquele que vive da fé em Jesus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que esse texto aqui, ele só contrapõe Apocalipse 20, do 11 a 15, e tem, entre tantos outros textos bíblicos que eu já vou mencionar para vocês, devido ao fato de ser para cristãos. Ou seja, esse texto aqui ele é para cristãos conversos. Quem lê a Bíblia e lê isso daqui foi o intuito do próprio Paulo. O próprio apóstolo Paulo ele pensou em escrever esse texto para cristãos e não para pessoas que no Brasil, no século 21, que vão ler isso aqui e vão aplicar dessa forma. Tá? A gente tem que aplicar porque a gente acredita na Bíblia. Então aquele que não acredita na Bíblia, isso aqui vai servir para quê para ele? Nada. E por conta disso, pela ignorância, não vai ser salvo? Gente, lá no livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que Deus não leva em consideração, o nosso Criador não leva em consideração o tempo da ignorância. Ele leva em consideração o tempo em que a gente aceita o Evangelho, entende ele como ele é, mas apostata da fé, rejeita a fé e não a mensagem que gera a fé. É totalmente diferente. Então esses vão para o inferno. Os apóstolos já estão na porta, infelizmente. Mas estes que não conhecem, eles podem se dar por inocentes. E é o que a gente vai ver já aqui, tá? A gente vai ver ainda aqui. Após essa leitura, é perceptível que não são só salvos os que se entregam a Cristo, pois os que são da fé não podem ser julgados pelas obras. Já os que são pagãos, os não convertidos, os que não são da fé, os que são realmente ateus, os que são do candomblé, que são de várias outras religiões aí que não conhecem a palavra, serão julgados no juízo divino pelas obras que cometeram. Então vai ser pelas obras. Adriel, eu ainda não estou conseguindo engolir isso daí. Eu não estou conseguindo engolir. Me permitem ler uma nota de rodapé que eu achei interessantíssima, do capítulo 25 de Mateus, na Bíblia do Peregrino, para vocês darem uma olhada. Ó, Bíblia do Peregrino, aqui. Na nota de rodapé do capítulo 25 de Mateus, dos versículos 31 a 46, aqui nessa sessão, quem tiver uma, por favor, me acompanhe. Eu acho interessantíssima essa nota de rodapé. Prestem bem atenção. A ação do homem e das sociedades em suas relações mútuas tem uma dimensão transcendente que Deus conhece e sanciona. Essa ideia ou mistério se dramatiza na linguagem de um grande julgamento público universal, com antecedentes literários, que podem se recordar o rito de vários outros lugares da Bíblia, né? Essa questão aí de colocar do lado esquerdo, colocar do lado direito, foi aquele versículo que eu já mencionei no contexto, tá? Então, assim, o que é que o texto está falando? Em primeiro lugar, o texto propõe um problema de dupla identificação. Letra A. Ele fala de todas as nações, seja pagãs ou sem distinção, pode ser qualquer outra nação, tanto justa como não justa, ou pode ser com distinção apenas as nações pagãs, que são aqueles que em Cristo não coloca como se fossem seus irmãos. E letra B, os irmãos menores, entre aspas, de Jesus, ou os mais pequeninos dos irmãos de Cristo, né? São os cristãos ou todos os necessitados. No caso aqui ele faz uma pergunta, né? São os cristãos ou todos os necessitados? Ele pergunta assim. Uma interpretação minimalista, que é a que eu tive antes de ler esse texto, quando eu li aqui essa nota de rodapé, me fez todo sentido, diz assim, que uma interpretação minimalista diria que os pagãos são julgados de acordo com tratarem os cristãos. Vejam só, é o que o texto está falando, de acordo com o meu tratar, se eu não for cristão, sou um ateu, por exemplo, mas eu tenho uma ética moral em que eu começo a tratar aquele irmão em Cristo de uma forma que Cristo ele me salva. Então, aqui, continuando a nota de rodapé, a leitura diz assim,
Pronto, os pagãos serão julgados de acordo com como trataram os cristãos. Aí ele age em resposta, aqui tem a resposta. Primeira resposta, resposta A. Segundo a tradição da Bíblia, a expressão designa os pagãos. O texto o comprova, pois os cristãos não podem alegar ignorância. Os pagãos sim. Lembra que eu falei antes da ignorância? Mas antes disse que a boa notícia do reino será proclamada a todas as nações. Aí tem a resposta B. Embora Jesus tenha limitado sua missão às ovelhas desgarradas da casa de Israel, capítulo 15, verso 24 de Mateus, compadeceu-se também dos pagãos necessitados e proclama uma mensagem universal. Pois bem, se no momento a parábola teve um alcance limitado em seu estado atual, parece exigir um alcance universal. Os que creram em Jesus pelo cumprimento de seu mandato serão julgados. Os que não conheceram serão julgados pela fidelidade e seus valores. Não falou de obras ainda, mas falou de valores e fidelidade. Veja só, esses são os que são os salvos aqui das outras nações, que Cristo abre o leque. E ele é de forma ilimitada, tanto aos judeus como aos gentios. E o texto continua, o juiz é Jesus, o filho do rei na ocasião, tanto do casamento, no capítulo 22, 2 de Mateus, e no julgamento do rei. Você vê aqui um exemplo de Salmo 72, verso 1, que o padre Alonso ele coloca aqui nessa Bíblia. Que chega acompanhado de sua corte e toma assento no seu tribunal. Ou seja, o juiz é Cristo, né? Como está lá em Apocalipse. Ele não faz o paralelo aqui, mas na Apocalipse 20 está lá Cristo julgando pelas obras os justos que são escritos no livro da vida na segunda ressurreição. Então vamos lá. O julgamento será de separação. Ele cita a palavra grega aqui, aforizo, verbo de grande tradição no culto e na legislação. Seu complemento são os bons, que são separados dos maus, compará-los com as ovelhas e as cabras, que podem ser sugestão da Ezequiel 34:17, que distingue entre ovelhas e bodes, ao passo de que a ceia pascal limita sem distinção o cordeiro e cabrito, lá em Êxodo 12:5. Ou seja, não há distinção até no Antigo Testamento de certos grupos de animais que aqui Cristo coloca como se fossem pessoas. Aí, continuando a nota de rodapé para terminar, o critério de separação são as obras de misericórdia, que se podem ilustrar com o texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Servem para especificar o preceito capital do amor ao próximo. Jesus fez-se próximo do necessitado e irmão dos pequenos. Né? Próximo do necessitado, julgando pelas obras, e irmão dos pequenos irmãos, com que ele se refere com carinho. E a cena nos faz compreender que muitos, sem conhecer a pessoa de Jesus, se ajustam aos valores dele na esfera do amor ao próximo. E isso decide o destino deles na salvação. Simples, gente. Você vê que é fácil da gente compreender isso aqui. É fácil da gente entender. Então, eu queria ler essa nota para vocês também para explicar e expressar meu entendimento acerca desses textos, porque não é à toa, eu não fui o único que interpretou esse texto dessa forma. Está aqui a Bíblia do Peregrino, que não me deixa mentir. Então, para correr um pouco aqui nesse vídeo, para algumas dúvidas, podemos ler Romanos 2, do 11 ao 24, e Romanos 10, do 13 a 20. Vejam só, o título da seguinte maneira: só a Deus compete julgar. Pelo menos na minha Bíblia está assim, tá? Então, na minha Bíblia, por estar dessa forma, do verso 1 até o verso 11, tem, gente, um discurso maravilhoso de Paulo acerca da ciência de Deus sobre o comportamento humano, de que quem está para julgar somente é ele nos últimos dias. Então, assim, tanto a questão da paciência, da longanimidade e tal, dos frutos do Espírito, né? Da bondade, né? Reconhecer a benignidade de Deus que convida o ser humano à conversão, isso tudo vai ser trabalhado aqui, sobretudo no versos 3 até o versículo 8, tá? Até o versículo 8, do 3 até o 8, vai ser abordado muito sobre isso no capítulo 2 de Romanos. Mas no capítulo 2, a partir do verso 12 até o 16, é esse que eu quero focar. E justamente é sobre isso que a gente vai discutir para a gente entender onde é que Paulo está querendo chegar aqui na interpretação que a gente pode chegar do texto a respeito da salvação pelas obras, tá? Então fala assim, que de fato, verso 12 do capítulo 2 de Romanos, tá? De fato, quem pecou sem a lei, perecerá também sem a lei.
E quem pecou sob o regime da lei, pela lei será julgado. Pois não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que observam a lei é que serão justificados. Os que praticam a lei. Beleza. Versículo 14. De fato, quando os pagãos que não têm lei cumprem naturalmente os preceitos da lei, então eles próprios, sem possuir lei, são para si mesmo a lei. Que coisa interessante. Verso 15. Mostram assim que os preceitos dela estão gravados em seus corações e têm como prova o testemunho de sua consciência e os juízos com que se ora se acusam. Com que ora se acusam. Ora, se defendem uns aos outros. E isto vai acontecer no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgará por Jesus Cristo as ações secretas dos homens. Então, dessa forma aqui, Cristo vai julgar as acusações, as ações dos homens. Então, Cristo vai acusar aquele que lê e não pratica como sendo a pessoa que não tem desculpa acerca do que foi pregado, do que foi falado. Ele sabe. Só que aqueles que não ouvem, mas praticam a lei sem nunca ter ouvido falar dela, estes sim são justificados por Cristo, porque a lei serve em vida para eles mesmos, ou seja, eles mesmos são a lei. Um caso aqui dos gentios, dos até então pagãos, né? Então os pagãos, eles vão ser salvos, mais uma vez, pelas obras. Então Deus vai julgar de forma certa através de Cristo, de forma justa. A justiça de Deus a gente não entende, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, Deus ele é amor, mas também é justiça. Gente, que justiça você está se referindo? A justiça que você entende? A gente não sabe a justiça de Deus, é uma surpresa. Então eu não afirmo que ateus vão para o céu, mas eu acredito porque a Bíblia mostra indícios de que Cristo vai julgar, depende da consciência do coração de cada um. Como o apóstolo Paulo diz, que eu vou ler de novo para vocês, o versículo 15, perdão, versículo 14 e 15, para vocês observarem bem isso aqui. De fato, quando os pagãos que não têm lei cumprem naturalmente, sem exagero, sem ser por força, mas por consciência, por naturalidade, os preceitos da lei, então eles próprios, sem possuir lei, são para si mesmos a lei. Eles mesmos cumprem algo que para eles mesmos está correto. E de fato está, sem ao menos saber o porquê estão fazendo certo. Então, verso 15 diz assim, mostram assim que os preceitos dela estão gravados em seus corações e tem como prova o testemunho da sua consciência e os juízos com que ora se acusam, ora se defendem uns aos outros. Ou seja, ora, a um momento vai ser acusada a pessoa do que ela está fazendo, de se é certo ou errado. E outros momentos não, porque falta a instrução. E tudo isso, por sermos humanos limitados, o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus conhece, por isso que ele julgou, julgou conveniente, né, na segunda ressurreição, julgar aqueles que estavam para ressuscitar pela segunda vez, porque não estavam achados em Cristo. Da mesma forma que Cristo vai dizer que ele mesmo vai julgar aqueles com que vai colocar do seu lado direito e dizer, vocês, quando ajudaram meus pequenos irmãos, fizeram a mim, não a eles necessariamente. A meus irmãos, não a seus irmãos. Então, por não ser convertidos, não quer dizer que não vão ser salvos, porque vai ter a oportunidade deles conhecerem lá no reino, por conta das práticas que eles fizeram em vida, o juízo de Deus. Então, assim, a obra perfeita, né, de Deus, que é fazer com que toda a sua criação viva com Ele em eternidade. É isso para que Ele nos criou, gente. Foi para isso, para a gente estar com Ele junto. Claro que nem todo mundo vai aceitar essa salvação, mas aqueles que aceitam, estes merecem um lugar de destaque. Aqueles que, de certa forma, praticam o que todo aquele que conhece a Cristo deveria praticar, será salvo. Então, que isso fique bem claro para vocês, tá? E se ainda há dúvida, Romanos 10, do 13 a 20, eu espero que você leia na sua casa, Romanos 10, 13 a 20, dando uma passadinha rápida nesses versículos, não vou ler-os todos devido ao tempo de vídeo, mas eu acho bem interessante falar um pouco sobre isso. Eles falam o seguinte, sobre a responsabilidade dos judeus. Então, no verso 13, ele fala assim, a partir do 13 ele diz assim, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como poderão invocar aquele a quem não creram? E como haverão de crer naquele que nunca ouviram falar? E como ouvirão falar dele, se ninguém o anuncia?
Ninguém fala sobre Cristo, como é que as pessoas vão conhecer, invocar o nome dele para serem salvos da maneira correta, desfrutarem da primeira ressurreição, que Apocalipse 20, de 1 ao 10 fala. Então, o último versículo ele termina assim, o verso 18. Ora, eu pergunto, será que eles não ouviram? Sem dúvida, por toda a terra ressoou a sua voz, a voz de Deus. E suas palavras chegaram aos confins do mundo, porque chegou a todos os lugares da terra a voz do Criador. De certa forma, né? Cada cultura com seu entendimento, cada povo, cada língua, cada situação. Mas eu pergunto, Israel não teria compreendido? Israel do passado, tá? Israel lá que foi liberto do Egito. Israel não teria compreendido? Já disse Moisés, eu vos farei invejar um povo que não é povo. Contra uma nação sem inteligência provocarei vossa ira. Ou seja, em outras versões, como é o caso da Almeida Fiel, ele diz assim, eu vos farei com outros povos como alvo de inveja para vocês, porque vocês se afastaram dos meus preceitos, se afastaram da minha lei. E por conta disso, ainda no Antigo Testamento, Deus diz que vai honrar outras nações adiante de Israel. Então isso é muito interessante, tá? Porque os que deveriam cumprir não cumprem. O texto ele é muito interessante. Vocês podem ver, não sei, não lembro se está aqui nesse versículo ou é em outro texto, não sei se é o texto de Tiago aqui que a gente vai ler daqui a pouco, mas por conta de muitas pessoas, sabe, gente? Por conta de muitas pessoas é que a gente começa a criticar a Deus, começa a criticar a Bíblia por conta das pessoas que interpretam ela. Não é por nossa causa. A culpa não é nossa, a culpa não é da Bíblia, a Bíblia não tem culpa. A culpa muitas vezes são das pessoas que interpretam ela de forma errada, que passam ela de forma errada. Então vai vir um ateu e vai dizer, olha, eles não são sérios, eles não sabem o que estão dizendo, o que eles dizem me fere, porque muitas vezes não é que o ateu não queira aceitar, é que muitas vezes ele tem dificuldade de aceitar. Essa dificuldade, muitos cristãos também têm de aceitar as verdades na Bíblia para criar suas próprias verdades. Então, eu vejo o ateu a imagem do publicano e da prostituta, que Cristo falou que estava entrando no céu na frente dos fariseus. Então, é isso que eu vejo, sabe? Então, assim, indo aqui para Tiago, eu vou ler na Fiel, porque o livro de Tiago na Fiel eu acho mais correto, assim, mais próximo do original. Então, aqui na Almeida Fiel, a carta de Tiago, ele escreve, gente, uma coisa muito interessante acerca das obras e da religião verdadeira. Muita gente pode achar que não tem nada, não tem nem comparação isso que está falando, não tem como você juntar esse com os textos que você leu. Preste atenção nisso aqui. Ó, Tiago, no capítulo 1, versículos 26 e 27, fala assim, ó. Se alguém entre vós cuida ser religioso, praticante, e não refreia a sua língua, antes engana seu coração. A religião deste é vã. Ou seja, aquele que fala muito, sabe, não sabe conter, nem pensar antes de falar. Não sabe se controlar. Aí ele fala que é vã a religião deste. Porque ele fala coisas que muitas vezes ferem as outras pessoas. Ele não pensa no próximo. Como é que ele pode ser uma pessoa que tem uma religião verdadeira? Verso 27, ele diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, cuidar dos necessitados e não ser contaminado pelas coisas que o mundo vem trazer que são contrárias ao ensino de Cristo. Então vocês estão vendo aqui que é engraçado que ele nem fala do ensino de Cristo, ele fala só se manter guardado da incorruptibilidade, né, da contaminação do mundo. Ele não especifica aqui quais fatores me são como base para poder me tornar puro, eu fugir do pecado. Ele não diz, ele só diz isso aqui.
Ele subentende que as pessoas da igreja já sabem. Mais uma vez, esse texto foi escrito para cristãos. Mas se um ateu ler isso daqui e começar a praticar, será que ele não vai praticar a verdadeira religião que era para o cristão praticar? É essa a minha crítica. Entendam um alvo da minha crítica, irmãos. Eu estou aqui para criticar a Bíblia. Eu estou aqui justamente para interpretar. Então, quando eu vou aqui no capítulo 3, perdão, capítulo 2, nos versos 14 e 26, eu vejo uma coisa bem interessante aqui. Nos versos 14 e 26 diz assim, ó: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ele faz uma pergunta. Porque a fé, como é que pode salvar ele se as obras não fortificaram? As obras de fé, tá? Não é obras de você, sabe, ir para a igreja, sentar no banco, dizer aleluia, glória a Deus, ler a Bíblia. Isso é uma coisa que é o básico de todo cristão. Estou falando aqui, o que o Tiago está falando aqui, são de obras de fé. Como o caso da verdadeira religião, que ele disse lá, como acabamos de ler. Tá? No capítulo 1, verso 27. E assim, ele continua dizendo: E se o irmão ou a irmã estiverem nus ou tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, que fé é essa que vocês têm, que vocês não praticam nada, que vocês dizem que creem, que dizem que sabem? É forte isso aqui. É muito forte isso aqui que ele está dizendo. Ó, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei minha fé pelas minhas obras. Paulo vai dizer lá em Romanos 2 que as obras de caridade, as obras que provêm do amor ao próximo, ela gera fé. Então, se ela gera fé, aqui no verso 18 aqui de Tiago capítulo 3, ele está querendo dizer que a fé daquele que pratica as obras, mesmo que ele não tenha, é muito mais relevante daquele que diz que tem fé, mas não tem obras. Vocês estão entendendo? Aquele que não ajuda o próximo, que não dá mantimento, que não vai visitar, que não faz nada. O que é que tu faz pelo teu próximo? Quando você fala, até a forma de falar é praticar obras de fé. Então é isso que o Tiago está falando aqui. É isso que ele está dizendo aqui. E ele termina com a ironia no verso 19, que muita gente conhece, mas poucos entendem. Que ele diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Há outras versões também, o diabo crê e estremece, né? Aqui na Fiel tá como se fosse os demônios. Tá aqui demônios, no plural. Os demônios. Mas, gente, pensem comigo. Se Tiago escrevesse hoje, ele diria assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes mal. Por quê? Por quê? Porque crês nele e não temes. Era assim que Tiago escreveria hoje. Mas isso aqui serve para a gente interpretar a Bíblia para os dias atuais. Se os demônios creem e estremecem, por que a gente que diz que crê já tá salvo? Então ele está dizendo o seguinte: você tem fé? Ótimo. Não está salvo não. Você não está salvo somente, sua fé sozinha não lhe salva. Então aqueles que praticam as obras, embora não tenham a fé, têm muito mais fé daqueles que têm e não as praticam. Então é essa a minha visão acerca da Bíblia, acerca de muitas outras coisas. Claro que eu podia ler outros textos aqui para vocês, mas como adição desse livro de Tiago, até sair aqui do livro, gente, eu vou voltar aqui um pouquinho, eu passei as páginas aqui. Pronto. Ainda aqui no capítulo 2, ele vai dizer no verso 25 que de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, porque antes ele citou Abraão que cria e citou Raabe, que não conhecia a Deus, o Deus dos Hebreus. Mas aqui está dizendo, ó, que ela não foi também justificada pelas obras quando reconheceu os emissários e os despediu por outro caminho. Ou seja, quando ela aceitou os espias hebreus no livro de Josué, ela ajudou eles a sair da cidade, salvos, e ainda por cima entrou na linhagem de Cristo. Uma idólatra, naquela época não tinha ateísmo. Por não ter ateísmo,
a idolatria, a ignorância personificada dos ensinos da lei, dos ensinos de Deus, estava ainda obstruída na mente de Rabi. Mas Rabi, ela tinha o temor. Por ela ter o temor, é que ela praticou obras sem crer, sem ter fé. E no futuro, a fé dela foi acrescentada. Então, irmãos, é isso que eu queria transmitir para vocês nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado cansativo para vocês. Espero que tenha passado minha ideia para vocês. Quem quiser discordar, fique à vontade, mas é assim que eu vejo, é assim que eu interpretei na Bíblia. Vocês viram que eu não fugi de texto nenhum da Bíblia. E fora outros textos também que eu puder citar, se vocês quiserem que eu cite outro que eu não citei, digam aqui na descrição que vocês querem saber mais sobre isso. E um abraço para todos vocês. Nunca deixem de observar a verdade, nunca. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.